Olá, meus amigos inscritos aqui do canal Você e Deus. Eu sou o Marcelo e estamos aqui nesse vídeo para falar um pouco nesse vídeo sobre casamento e família. E a pergunta que eu tenho para iniciar nossa reflexão é a seguinte: como está a estrutura de sua família? Tá? Como está a estrutura de sua família? O texto no qual eu vou me basear está em Efésios capítulo 5, versículos 21 até o capítulo 6, versículo 4. Tá? A versão que eu tenho aqui é a NVT, que é uma versão muito boa, mas eu vou deixar para você ler. Tá? Você lê aí na sua versão da Bíblia aí. Esse texto que eu dei para você aqui, ele fala sobre família, tá? Ele fala sobre casamento, sobre a função da mulher, a função do homem dentro do casamento, o tratamento dos pais com os filhos e dos filhos com os pais, tá? Então, esse é o texto base sobre o qual eu vou me basear nessa nossa reflexão. Então, nós precisamos entender quais são as situações que levam uma família a se desestruturar ou a não ter uma estrutura para enfrentar as dificuldades, enfrentar os problemas do dia a dia que a vida apresenta, tá? Então eu coloquei aqui pelo menos duas situações em que a família se desestrutura, tá? A primeira delas é quando Jesus não é a base da família, tá? Então nós já vimos lá em Gênesis, quem viu os outros vídeos sobre família e também sobre a questão da salvação, nós vimos que lá em Gênesis capítulo 2, diz a Bíblia que não era bom que o homem estivesse só. Deus então fez da costela do homem, ele fez uma mulher para ser a companheira, a ajudadora do homem. E dali então teve início, né, a família. O casamento e a família foram instituídos por Deus lá no início, no Jardim do Éden. Então, quando Jesus não é a base da família, então toda espécie de influência maligna pode se instalar na família. Por exemplo, amizades negativas, temperamentos destrutivos, rejeição afetiva e por aí vai, tá? Então, quando a família não tem uma base, né, cristã, uma base em Jesus, e com Jesus no centro, ensinando e mostrando qual é a sua vontade, e a família não vivendo essa vontade, então amizades negativas acabam entrando na família, pessoas que influenciam para o mal, pessoas que têm uma índole má, pessoas que ensinam o mau caminho, né? Também os temperamentos destrutivos, né? A pessoa não tem controle sobre as suas emoções porque ela não consegue, ela quer tudo para amanhã, para ontem, ou então ela não sabe aceitar não sabe aceitar uma situação onde ela não alcançou o seu objetivo, né? Não sabe assimilar aquela situação. Então são temperamentos destrutivos. Uma coisa que pode acontecer dentro da família também, quando não tem Jesus como base, é a rejeição afetiva. O pai, a mãe, o próprio filho, né, não sabem como lidar, ou como se aproximar até aquele momento de intimidade, aquele momento de se abrir, né, de pedir conselho, de aconselhar. Por quê? Porque não é dada abertura, né? Então, os pais, às vezes, pela sua própria criação, têm dificuldade também em dar aquela aproximação do filho, né, ou em se aproximar do filho para poder aconselhar, poder orientar com relação à vida, tá? Então são todas questões que vêm de uma família desestruturada. Também dentro dessa questão, quando Jesus não é a base da família, nós temos também quando ocorre uma fatalidade, né? Uma tragédia acontece na família, então a família se desestrutura completamente, né? As peças caem fora do seu lugar e aí para colocar de volta elas não é fácil, tá? Então, por exemplo, o falecimento de um membro da família é uma situação que pode desestruturar uma família, né? Dificuldades financeiras também, como pastor a gente vê muito isso, casais com dificuldade de se entenderem, com dificuldade de darem as mãos e seguirem em frente e vencerem os obstáculos quando surge dificuldade financeira. A questão do desemprego, né? Agora com essa pandemia aí a gente vê, volta e meia eu ouço de casos de separações e tantas outras coisas por causa justamente da falta de dinheiro, da falta de emprego e tal, né? Até pessoas começam
a partir pro lado da marginalidade, da criminalidade, para poder suprir a necessidade da sua casa. Então, são famílias desestruturadas, tá? Doenças incuráveis também podem fazer com que a família se desestruture. Problemas com drogas, tá? Às vezes o filho não tem uma abertura dentro de casa para desabafar, para conversar, e ele acaba partindo para as drogas. Às vezes uma amizade negativa, né? Acaba arrastando esse filho para as drogas. E às vezes não é só o filho, às vezes também é o pai ou a mãe. Acabam indo para o lado do álcool, para o lado da prostituição, e é família desestruturada, tá? Questão do adultério também pode ser uma questão que desestrutura a família. E por aí vai, tá? Por aí vai. O segundo motivo seria o egoísmo instalado no lar, tá? O que é o egoísmo? É quando eu penso somente em mim e quero satisfazer somente as minhas vontades. Então isso também é um fato que pode desestruturar uma família. Então o egoísmo, ele nos afasta das pessoas e afasta as pessoas de nós. Então os nossos relacionamentos, eles são baseados naquilo que eu posso ganhar, naquilo que eu posso ter de benefício em ter me aproximado daquela pessoa, né? Somente nisso. Não que o relacionamento não vai ter essa questão, né? Um relacionamento saudável, mas a pessoa, ela trabalha isso justamente para poder ter algum benefício em cima daquele relacionamento, tá? Então acaba afastando as pessoas. Quando a pessoa percebe, ela acaba se afastando da gente, né? Ou então ela acaba se afastando das pessoas porque se ela não estiver ganhando nada em cima daquilo, ela não é bom para ela. O egoísmo também, ele gera um orgulho no coração da pessoa, tá? A pessoa, ela se acha melhor do que os outros, tá? Ela acaba se achando melhor do que os outros. Então também é motivo de desestruturação da família. Também pode gerar o vitimismo, tá? Acha que ninguém a ajuda em nada ou que todos estão contra ela. A pessoa fica meio paranoica, meio psicótica, né? Não, porque só querem se aproveitar de mim. Porque só vem me visitar, vem me dar oi porque quer alguma coisa, né? Ou então ninguém me ajuda, por isso que eu não dou certo na vida. Né? Então são todas questões que estão dentro da questão família desestruturada porque não tem Jesus. E quando o egoísmo se instala no lar, tá? Então, Marcelo, a pergunta que você pode estar se fazendo: Marcelo, qual é o segredo? Ou quais são os segredos para manter uma família estruturada, né? O primeiro deles é o oposto do que nós vimos lá no item anterior, né? É deixar Jesus ser o Senhor de sua família, tá? Então, como é que eu posso estruturar a minha família? Ter uma família saudável, né? Construir uma família saudável. Deixar Jesus ser o Senhor da sua família. Então, muitas famílias já aceitaram Jesus como Salvador, mas não o deixaram ser Senhor de suas vidas. Por isso é que sofrem tanto, tá? Então, quando nós olhamos lá em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, Jesus ele faz uma comparação da pessoa prudente e da pessoa imprudente com uma construção, né, com uma casa que é construída sobre areia ou sobre uma rocha, né? E aí ele mostra as mesmas situações. Sopram os ventos, caem a chuva, correm os rios. E qual é a diferença se a situação são as mesmas para as duas casas? A diferença é que uma foi construída na rocha e a outra foi construída sobre a areia. A da areia, o vento, a chuva e as águas, né, acabam tirando a areia ali da base e a casa acaba caindo. E a casa que é construída sobre a rocha, nada pode derrubar. Então, ter Jesus estruturando a família é como a pessoa prudente e constrói sua casa sobre a rocha. Nada pode derrubar. Então os problemas virão, as dificuldades poderão vir. Tá? Não, a Bíblia não promete em nenhum momento que vai acabar, tudo vai ser um mar de rosas para quem andar com Jesus. Não promete isso. Agora promete que quando vier as dificuldades, se a pessoa estiver firme na rocha que é Jesus, então ela tem capacidade de suportar essas dificuldades. Ela terá mais força para suportar. Tá? Porque ela sabe que a força não vem dela, a força vem de Jesus. Jesus é o porto seguro daquele que se achega a ele. João 5,24, Atos 4,12, João capítulo 14, versículo 6, nos mostram
que todo aquele que se achegar a Deus por meio de Jesus, ele tem um porto seguro. Tá? Jesus é o único que pode garantir uma segurança, mesmo em meio às dificuldades. Tá? Nenhum homem pode prometer isso. Atos 4,12 é bem claro. Não existe nenhum nome dado no céu, na terra, debaixo da terra, entre os homens, pelo qual possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Tá? Então Jesus é o único que pode colocar aquilo que está fora do lugar no lugar. Tá? Se nós deixarmos ele ser Senhor da nossa família. Tá? Porque Salvador ele já é. Quando aceitamos a Cristo, ele já era Salvador. Mas como Senhor, aquele que diz, não, você tem que fazer dessa maneira e vai dar certo, é ele que pode. Ninguém mais pode. Tá? Nenhuma família é perfeita, mas somente Jesus pode libertar, restaurar e transformar toda e qualquer situação difícil em bênção para as famílias. Exemplos práticos, olhe para os evangelhos e veja lá casos de cura, ressurreições e expulsões de demônios. Todos esses fenômenos ali que Jesus praticou, exercitou no tempo do Novo Testamento, foi para demonstrar. O Evangelho de João fala sobre isso, né? Jesus fez muitos outros milagres e sinais, mas esses que estão registrados foram para que as pessoas possam crer que Jesus é o Senhor, né? Que Jesus pode, que Jesus é Deus. Então, nenhuma família vai ser perfeita, mas Jesus é o único que pode libertar, restaurar e transformar toda e qualquer situação difícil em bênção para a minha e a sua família. Segundo ponto. Então, primeiro, deixe Jesus entrar, né, ser Senhor da sua família. Segundo, vença a indecisão. Então, mais um dos segredos para eu ter uma família estruturada é vencer a indecisão. Né? A gente deve resolver seguir hoje as orientações bíblicas para a nossa família. Então, resolva hoje seguir essas orientações. Tá? Tome a decisão agora, não espere para amanhã. Olhe a situação da sua família e reconstrua, se for o caso, seguindo as orientações de Jesus para a sua família. Tá? Não dê lugar à dúvida em seu coração. Exerça a sua fé em Deus. Tá? Não importa a situação, não importa a luta que você esteja enfrentando. Pode estar, como diz o ditado antigo, né? Pode estar caindo canivete lá fora, chovendo canivete. Mas aqui dentro está tudo tranquilo. Então, tome a decisão hoje de seguir as decisões. Não deixe a dúvida chegar ao teu coração. Será que vai dar certo? Será que permanecer nesse relacionamento vai me trazer algum benefício futuro? Não pense assim. Pense que a tua família está nas mãos de Deus. E se Deus permitiu, é porque Deus sabe que você tem condições, a tua família tem condições de avançar. Mas você deve exercer a sua fé em Deus. Você deve pensar e crer, estar consciente de que Deus tem coisas melhores para a sua família. E você deve trabalhar nesse sentido. Vá até o fim em seu propósito de estruturar sua família. E o Senhor o honrará. Tá? Então, resolva hoje, decida hoje seguir as orientações de Jesus. Não dê lugar à dúvida, exerça a sua fé. Não, Deus vai restaurar, Deus vai trazer de volta aquele filho que está nas drogas, Deus vai trazer de volta aquela alegria, aquela paz, aquela harmonia que tinha lá num certo período da nossa vida. Tá? Deus vai abrir uma porta para que as necessidades da minha casa sejam supridas. Você deve ir até o fim nesses propósitos. Quando vencemos a indecisão, provamos a Deus, ao Senhor, que confiamos plenamente nele para cuidar das necessidades de nossa família. Tá? Quando você fica firme na fé com relação ao agir de Deus na sua família, então você está provando, mostrando para Deus que você confia plenamente nele. Tá? Um terceiro fator também, o terceiro segredo é reaja às circunstâncias difíceis. Não fique parado esperando a solução para os problemas de sua família. Reaja, busque a direção de Deus em oração, leia a Bíblia. Lembra de Daniel? Daniel podia estar o bicho rolando lá, solto ao redor da vida dele. Os caras do palácio que queriam ver ele morto, que queriam afastar ele do rei. E foram lá e tentaram usar a própria lei da época contra o Daniel. Fizeram com que ele fosse lançado na cova dos leões.
e tantas outras situações que ele passou, e ele, todos os dias, ele tinha por hábito, 3 vezes ao dia, buscar a direção de Deus em oração. E mesmo na prova pegando, o fogo pegando ali, ele continuava orando 3 vezes ao dia a Deus, tá? Então, busque a direção de Deus, leia a Bíblia, continue mesmo dentro das dificuldades, porque é ali que Deus vai te mostrar o caminho, é ali que Deus vai te mostrar a saída, é ali que terá a tua vitória, tá? A tua conquista. Trabalhe, vá buscar os seus recursos e provisão para a sua família, tá? E enquanto Deus vai trabalhando em certas áreas da tua vida, não fique parado, busque a direção de Deus, ore, leia a Bíblia, mas também trabalhe. Trabalhe para que a provisão dentro da sua casa, ela exista, tá? E Deus, com certeza, Ele vai te honrar. Continue buscando a Deus em todos esses sentidos aí. Um quarto segredo também para estruturar a família é cuide dos seus, tá? Então cuide realmente de sua família, não brinque de cuidar, cuide realmente da sua família, abrace sua família, vista a camisa da sua família, tá? Pratique a misericórdia e a compaixão primeiro dentro do seu lar. Então, se você deseja que as pessoas tenham compaixão e misericórdia de você, aprenda a exercer a misericórdia e a compaixão primeiro dentro da sua casa, tá? Todos nós somos falhos. E certamente em algum momento o esposo pode falhar, a esposa pode falhar, os filhos podem falhar, os pais podem falhar. Então nós devemos aprender a exercer a compaixão e a misericórdia, tá? E começa dentro do lar, tá? Começa dentro do lar, na igreja, né? Depois vai para a igreja, vai para o trabalho, vai para os nossos relacionamentos, tá? Então é dentro de casa que a gente aprende a compaixão, a exercitar a compaixão, a crescer em maturidade, exercitando a compaixão e a misericórdia. Retribua de várias formas possíveis o bem recebido de seus pais, avós e parentes, tá? Então retribua. Você não pode retribuir da mesma maneira, né? Vamos supor que é uma ajuda financeira que estão te dando ou te deram, você não tem como retribuir de volta restituindo isso. Ache uma outra maneira de agradar, de tratar bem essas pessoas, porque elas são essas aí que são os verdadeiros amigos, né? Que estão estendendo as mãos para te ajudar na hora da dificuldade. Isto se chama honrar os que têm apoiado e abençoado sua vida e sua família, tá? Então aqui estão os segredos para ter uma família estruturada, tá? Uma família estruturada se vem com entrega total da sua família a Jesus Cristo. Que Deus possa ter te abençoado com essa palavra. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir, deixar o seu joinha, que nos ajuda muito nos vídeos. E compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis para que elas possam também crescer em maturidade, crescer espiritualmente e ter a sua família abençoada, tá? Até o próximo vídeo.